de texto, dramaturgia já pré-concebida, né? Que eu ia trabalhar os autores clássicos, os autores contemporâneos. Só que, quando eu fui chegando lá para os 27, 28, eu descobri que eu queria ser palhaça, que eu queria enveredar por esse caminho do humor, da palhaçaria. E aí foi um caminho sem volta. Quando eu entrei para o mundo dos palhaços, dos circenses, não teve mais volta. Ô, Rena, e qual é a do palhaço? O palhaço que é. Qual é a do palhaço? Qual é a do palhaço? Eu acho que o palhaço, ele é um transgressor, né? Ele é um subversivo por natureza, né? O palhaço, ele mostra para a sociedade aquilo que socialmente a gente tende a querer esconder, né? Então a gente diz que na vida, no trabalho, numa festa, numa reunião, numa entrevista de emprego, a gente quer acertar. A gente quer ser amado, a gente quer ser aceito, a gente quer ser, né? A gente não quer errar. Mas na vida a gente não é assim, né? A gente é falível, o ser humano é falível, né? A gente tem as nossas angústias, as nossas inquietações, as nossas fragilidades. Só que isso, socialmente, a gente quer esconder. A gente não quer que os outros saibam que a gente é falível, que a gente falha. E o palhaço, o que é? Ele é aquele que escancara para a sociedade aquilo que socialmente a gente quer esconder. Por isso que o palhaço é o atrapalhado, é o troncho, é o bêbado, é o que tropeça, é o que dá com a cara na parede, é o que fala as coisas erradas na hora errada, né? E então isso para a plateia é muito libertador. Porque é humano, a plateia se identifica. Olha, ele erra como eu erro também. Mas eu escondo, ele mostra. E aonde é que você se identifica com ele? Eu me identifico nessa humanidade, né? Nessa humanidade. O riso é muito libertador, né? Quando a gente ri das nossas próprias fraquezas, a gente se liberta, não é? Porque a gente tende a ter muita vergonha das nossas fraquezas. O palhaço ensina a gente a rir da gente mesmo. Não é gostoso quando a gente erra e ri da gente mesmo? Quando a gente erra e sente vergonha, é muito humilhante. Mas quando a gente erra e descobre que a gente pode rir da gente mesmo, isso é muito libertador. Né? Então, para mim, o encanto do palhaço tá aí, nessa liberdade que ele propõe, nessa subversão. Ele é um subversivo, né? No melhor sentido da palavra. Ele veio para transgredir, para bagunçar, né? E isso, na mulher palhaça, é mais forte ainda, né? Porque a gente tá... os palhaços homens vieram antes, né? Então, uma mulher que chega, que erra, que faz rir, que é atrapalhada, isso é... Para as mulheres também isso é altamente libertador. A propósito, tem muito palhaça? Tem muita palhaça na praça? Tem. No Brasil tem muitas, em São Paulo mais ainda. Tem uma quantidade muito grande de A palhaçaria feminina em São Paulo é muito forte. Em Campinas é muito forte. A palhaçaria feminina no Brasil cresceu muito, mais do que em outros países da América Latina, né? E acho que as mulheres se sentiram livres para rir de si mesmas um pouco mais tarde, né? Acho que a gente passou muito tempo tentando ser levada a sério, né? E então, quando a gente está ainda tentando se afirmar, ser levada a sério, é mais difícil a gente rir da gente mesma. E acho que a palhaçaria feminina veio um pouco depois, com muita força. Houve um momento, no começo do século, por exemplo, quando muitas palhaças se vestiam de homem. Então, existiam grandes palhaças mulheres, mas elas iam para o picadeiro, elas iam para a cena vestidas de homem. Essa palhaça que assume o feminino, as questões femininas, veio depois, né? Mas em São Paulo isso é muito forte, é um movimento muito, muito forte. Eu falo de São Paulo porque eu sou de lá, né? Eu acho que tem movimentos fortes em outras regiões do país também. Sim. Em Londrina mesmo existe, né, um grupo, a Grita Palhaças, e diversos, que já apresentou aqui na região, e diversos grupos também de palhaçaria, inclusive, né, que já foram dirigidos pela Delvane Neia, que é aqui de Jacarezinho, que está no espetáculo, idealizadora do projeto também. Aliás, quem tá no espetáculo? Fala pra gente. Quem tá nesse espetáculo? O espetáculo a gente tem duas atrizes, Silvia Leblon e a Delvane Neia. São daqui, da região? Elas são daqui? A Silvia é de São Paulo, assim como a Rena, e a Delvane Neia é de Jacarezinho, fez carreira em Curitiba, principalmente em Campinas, nesse movimento que a Rena falou, onde ela conheceu a Rena, onde ela conheceu a Silvia, e grande parte da ficha técnica daqui de Jacarezinho de fora.
e a Delvane Neia, que é a idealizadora do projeto. Então, parte do percurso, né, enquanto atriz palhaça, essa vontade de dar continuidade à criação em palhaçaria feminina. E aí que ela convida as amigas e referências, né, nacionais em palhaçaria, a Silvia Leblon e a Rena de Faria, para criarem esse espetáculo que foi criado lá em Jacarezinho, aqui na nossa região. Esse espetáculo é da nossa terra aqui. É da nossa terra, é da nossa terra, é da nossa terra. Como é que surgiu isso? Como é que surgiu essa peça? O que quer dizer? Eu não li a sinopse, me perdoe, eu deixei para vir aqui ao vivo. Eu queria saber de você, como é que surgiu essa ideia da Mortes Ardentes, Paixões Enterradas? O que fala nesse espetáculo? Obviamente, uma breve para... Sim, eu acho que... Antes até de falar do espetáculo, né, que você falou como que surge, foi um projeto. É um projeto que é financiado pelo governo do estado do Paraná, através do edital Profis, da Secretaria de Cultura, com o apoio da Copel. Sem a Copel, a gente não conseguiria ter viabilizado esse projeto. Nossos agradecimentos especiais a eles. E esse projeto, escrito pela Delvane e por mim, né, que sou produtor do espetáculo de Jacarezinho também, já desde o início da concepção, em 2019... Veja só. Porque a gente faz parte, né? Muitos dos trabalhos que vocês estão vendo recentemente na arte brasileira são oriundos da tragédia da pandemia. Nós tivemos que parar de trabalhar, né? Nossos postos foram fechados, não foram regulamentados, né? Nem municipalmente, nem estadualmente, nem, né? Na União. Então, esses projetos ficaram parados. E só agora a gente pôde retomar. Então, como disse a Rena, né? A gente começou esse processo o ano passado. Em agosto, a gente estava presencialmente. E aí... tinha o objetivo mesmo de dar continuidade à pesquisa, né, e à temática do feminino em cena, de que essas mulheres palhaças construíssem a partir de suas realidades, né, enquanto palhaças. E não que a gente viesse de um texto clássico, ou principalmente de um texto clássico masculino, que partisse naturalmente das mulheres. E por isso, grande parte da ficha técnica é composto por mulheres, que também é um requisito do governo do estado do Paraná, né, que é o desenvolvimento sustentável, e o nosso é de erradicação de gênero, né? Da desigualdade de gênero, do empoderamento e igualdade de gênero entre homens e mulheres, principalmente aí, no caso, as mulheres. E aí, em agosto, inicia o processo criativo, e aí a Rena pode dizer um pouco como que chega nestas mortes ardentes, paixões enterradas. Diz aí, Rena. Bom, Mortes Ardentes, Paixões Enterradas foi concebido em várias viagens minhas e da Silvia Leblon para Jacarezinho, né? Para a gente se encontrar com o produtor, o René, e com a Delvane. E a gente foi construindo o texto a partir de coisas que eu ia pedindo para elas em cena e elas iam improvisando. Então, elas iam improvisando cenas e eu ia transformando essas cenas em texto, né? Então, ou a partir de coisas que elas me davam, ou a partir de ideias que eu tinha delas, coisas que a gente conversou, que a gente escutou. Então, é um espetáculo que fala de muitas coisas, né? Um espetáculo que fala sobre morte, sobre velhice, sobre amizade e principalmente sobre esse poder de cura, de ressurreição que a arte tem na vida dos artistas, né? Do público também, mas a gente fala de um ponto de vista muito dos artistas, né? Esse poder que a arte tem de resgate, de nos tirar do abismo quando a gente está caindo. E que isso eu acho que vem do processo até, de alguma forma, pós-pandêmico, né? Porque a gente estava precisando tanto de cura, sofremos tanto nesse período, não só, né? Porque quando a gente fala profissionalmente, envolve tudo, principalmente, né, no financeiro, né? E esse projeto, ele já tinha uma ideia de falar, né, do envelhecimento, da morte. São palhaças maduras, né? A gente está falando de uma palhaça de 73 anos, uma palhaça de 60 anos, né? Que já trabalham na área há décadas, né? Então, é um trabalho consolidado e que, nesse momento, trariam à cena também uma reflexão sobre essa trajetória, de alguma forma, né, Rena? Sim, sem dúvida. Muito bem. E está em cartaz aqui no Paraná. Tudo bem com você? Olá, Clauseta Guerra. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bom? Tudo certinho. E aí? Nossa turma aqui, Senta ó. aí, Cláudia. Prazer você estar aqui com a gente também. A nossa turma aqui, tá vendo? Ó, Renan teve aqui. Sim. Renan Bonito, que é bonito a beça. E a Rena de Faria, que é uma gracinha. Prazer, Rena. Prazer, Vez, né? Primeira vez. Que estão produzindo aqui a peça, estão em cartaz hoje, né? Hoje não podemos ir, porque temos a
a Câmara da Mulher, é isso? Sim, Toma tem posse hoje, né? A nova diretoria que vai ser a posse hoje às 19h30 no Hotel Bourbon. Exatamente. Ali ao lado. Exatamente. Então, até inclusive já fazer o convite, né, que a gente acabou não falando. O espetáculo estreia em Cambará hoje e amanhã, São às 2 dias. 21 horas, 2 dias. Ah, então dá pra ir hoje. acho Então, que- será que hoje dá? lá, inclusive, dá para convidar todo mundo da Câmara da Mulher, porque, né, esse é um espetáculo, como a gente disse, né, da palhaçaria feminina, então, obviamente, é um espetáculo para todas as pessoas, mas, sem dúvida, talvez há uma maior representatividade das mulheres se verem em cena ali, Uau. fazendo as palhaçarias, digamos assim, né? De forma informal. Então, hoje e amanhã, às 21 horas, o mais importante, gratuito. Como eu disse, o governo do estado, o Copel estão financiando. Mas nas duas sessões? Nas duas, gratuito, 21 Olha. horas. Então, como é gratuito, a distribuição de ingresso é a partir das 20 horas. Para quem não conhece o Espaço Cultural Nilza Furlan, ali, né, ao lado da Praça Central, né, um espaço cultural do município. Então, tem ali exposição, tem um lugar aconchegante para esperar, chegarem com calma para garantir esse ingresso aí hoje e amanhã, às 21 horas. Gente, sensacional. Você, claro, é o nosso convidado especial para esse grande espetáculo aqui no nosso município, que tem a direção da Rena de Faria e do Renan Bonito, é isso? Isso. É isso aí, né? Clauseta, vamos para esse espetáculo, não? Vamos. Vamos. Amanhã eu tenho um compromisso em Jacarezinho, que amanhã é a posse também da nova diretoria da Câmara da Mulher em Jacarezinho. Sim. Vocês estão em cartaz onde? Aqui em Então, Cambará a gente nesse final de começou a semana? temporada, né? É uma É. temporada de estreia aqui no Norte Pioneiro, como eu disse, foi produzida em Jacarezinho, da nossa terra. Então, nada mais, né, do que a gente celebrar aqui com a nossa região. Então, a estreia foi segunda e terça em Santo Antônio, em Cambará hoje e amanhã. E no final do mês, em Jacarezinho, 25 e 26, aonde ele foi concebido, que é no Arena do Teatro CAT. Então tá aí, também gratuito. Sempre gratuito. Maravilha. O Teatro CAT é demais, né? É demais, Né? é demais. Demais, né? Sim. Gostou lá? Mas foi demais. Foi o teatro que nos acolheu, que nos recebeu durante todo o semestre. Eu sou extremamente grata a esse teatro, as pessoas que trabalham lá, que nos receberam, que abriram as portas pra gente. A gente ficou horas lá ensaiando durante muitos meses. Então, virou um pouco a nossa casa, a casa do espetáculo. Sim. Muito bem, quando a gente fala em palhaço, a gente fala em comédia. Sim. É uma comédia ou é um drama? O que é essa peça? É uma tragicomédia. Tragicomédia, eu gosto O disso. hein? público... O que é uma tragicomédia? Digamos que o público ri das tragédias. Né? Ele tem uma roupagem trágica, mas muito engraçada, né? O público ri da morte, ri da velhice, ri dos apuros que as palhaças passam. É uma tragicomédia. Tem esse nome de melodrama, né? Mortes ardentes, paixões enterradas. É um nome muito melodramático. Pois é, mas é um nome que leva a gente também a uma Sim, outra... a uma curiosidade. Curiosidade, né? Porque é exatamente o que a Rena... Mortes ardentes são essas. E é exatamente isso que a Rena falou, né? É. Os temas seriam trágicos, né? Principalmente se tivesse uma comédia. Mas aí, é isso que exatamente é que vai causar ali a comédia através da palhaçaria. Então, o público, né, em Santo Antônio, né, que lotou o Teatro SESI, agradecimento ao Teatro SESI, todo o público lá, riram muito, porque é isso, é uma tragicomédia. Os temas são trágicos, quando a gente fala da morte, mas de uma forma muito engraçada. A gente, inclusive, colocou como classificação etária 10 anos. É. Mas... Isso que eu ia perguntar. Né? Embora o horário das 21, né? Mas é suave, é para toda a família. Então, né? o que acontece? O espetáculo não tem nada que não possa ser visto por uma criança, né? Não tem nada impróprio, nada que vai causar algum desconforto nos pais. Nesse sentido, ele poderia ser visto pela família inteira. Mas eu acredito que os temas que ele aborda vão interessar mais os adultos. Ele lida com angústias, com questões muito do público adulto. Então, eu acho que o espetáculo ele é mais interessante para o público adulto. Mas caso a classificação é 10 anos, se aparecer uma criança de 9, de 8, não vai causar nenhum desconforto nesse sentido. Mas aqui a gente acha que ele é mais legal, ele é mais endereçado para o público adulto. Lá em Santo Antônio, inclusive, a gente teve presença, principalmente no segundo dia, né, Rena? Teve bastante crianças, abaixo de 10 anos, inclusive, ali na faixa de 8, 9, e se divertiram o espetáculo inteiro. Mas é isso, tem menos identificação com o espetáculo. Acaba pegando mais as piadas, né, do que os temas, digamos, trágicos, né? Que também é um interesse do espetáculo. Muito bem. Qual a duração?
Duração 60 minutos, uma horinha. Que é o praxe. É o praxe. É o praxe, né? Pra sair com aquele gostinho de quero mais, né, É, Rena? claro. Que legal. Ô, Roberto, eu Oi. queria dar um recado especial para Cambará. Claro. Que faz parte do projeto, a garantia do acesso também das pessoas, né? É gratuito, mas como que as pessoas vão até o teatro? Nem todo mundo tem uma condução, às vezes a circular não vai passar no horário. Então, a gente da produção, em parceria com a assistência social do município, agradecimento a toda a secretaria, inclusive estender meu convite à secretária de Educação, a Fran, diretora de Cultura, a Leia. A turma né? boa aqui, viu? Toda a turma que tem ali todos os, né, os servidores do Espaço Cultural, em especial a Márcio, Caveira Som, todo mundo, que é uma equipe enorme aqui em Cambará, que estão desde ontem montando tudo para o melhor espetáculo hoje. Mas o que eu quero fazer um convite é moradores e moradoras do Inês Panic, São José e Estação. Caso precisem de condução, principalmente usuários do serviço de assistência social, é só entrar em contato com a produção, que a gente vai dizer qual ponto que em torno de 20 horas o ônibus vai passar e garantir seu acesso, levar e trazer você para o teatro. Muito bem, gente. Tá aí, Mortes Ardentes, Paixões Enterradas, esse projeto que tem assinatura aqui da CNX Produções Isso. e o Matriz. É isso? Teatro, exatamente. A realização é o grupo de teatro da Delvanineia, né? Que é a continuidade do trabalho dela, que é o Matriz Teatro. E a produção, a qual eu faço parte, é a CNX Produções. Quando eu vim aqui o ano passado, que a gente veio junto com o Rafa Maia, né? Através da ONG, divulgar a Marcha LGBT de Jacarezinho, ela também era organizada pela CNX, né? Nós somos hoje uma produtora cultural bastante atuante aqui no cenário Norte Pioneiro, assim como diversos outros coletivos, né? De produção. Mas é pela CNX Produções. Caramba, muito legal, hein? É bem ativa Bem ativa. a ONG, é isso, né? Não tem a ver com a ONG, mas é porque a ONG é igual aqui. A marcha, ela é realização da ONG. Da ONG. Igual aqui é uma realização do Matriz Teatro. Mas quem produz, quem faz com que essa criação, com que esse evento aconteça na forma de logística mesmo, organização, somos nós a CNX. Agora, por exemplo, a parte criativa do que vai falar, o ensaio, a criação, fica, por exemplo, nesse projeto com a Rena, Delvane, Silvia, por exemplo. Muito bem. Ô, Renan, agora diz uma coisa. O teatro volta com tudo? Como é que tá? Como é que foi Como é que foi essa pandemia? A pandemia judiou demais, hein? Né? E como é que é? A turma tá voltando com tudo pro teatro? Como é que tá a situação? Então, eu posso falar de São Paulo, né, gente? Gostaria de poder falar do Paraná, mas, bom, em São Paulo tá voltando com tudo, né? Teve... A sensação que eu tenho é aquela sensação de um elástico que que puxou, de repente solta e ele voa com força. Eu acho que aconteceu isso. Acho que o elástico soltou e os artistas voltaram com muita força, assim, muita força. A pandemia foi muito dura porque os artistas foram os primeiros a parar de trabalhar e os últimos a voltar, né? Porque artista trabalha com gente junta, com aglomeração, com teatro fechado, né? Ou mesmo um artista de rua, gente junta. Coronavírus adora gente assim. junta. Então foi muito duro para os artistas. Eu estava indo, inclusive, para o Festival de Curitiba quando entrou a pandemia. E, de repente, o Festival de Curitiba foi cancelado. Eu ainda não estava nem entendendo que era Covid. Como assim? Como foi cancelado? Um festival desse porte? Como assim? É o maior da América Latina. Eu estava indo com o Infanto Juvenil para lá e soube que ele tinha sido cancelado. Então, eu não estava nem entendendo ainda que estávamos numa pandemia. Então, assim, foi muito duro para os artistas e é isso. E aí a gente foi tendo que descobrir, né? Eu até cansei dessa palavra, se reinventar. Foi uma palavra que me cansou demais, né? Que ficou muito esgotada. Mas foi bem isso que aconteceu com os artistas, né? A gente teve que descobrir novas formas de nos expressarmos, né? Então, o artista que era do palco começou a ter que criar coisa online desesperadamente, ter que lidar com questões que são do audiovisual, né? Não são questões analógicas, são questões altamente tecnológicas. A gente teve que aprender muita coisa para conseguir sobreviver, né? Dar aula de teatro online, imagina, isso na minha cabeça era uma coisa inconcebível, né? E de repente a gente teve que aprender a lidar com o público online. Então é isso, mas eu acho que o sol está saindo novamente e... Sem querer ser maçante nesse assunto, mas a pandemia trouxe algumas lições? Quais? Eu acho que a pandemia... Eu acho que ela trouxe muitas lições, sim. Eu sinto um pouco que a gente
ainda está elaborando isso e a gente vai conseguir traduzir isso um pouco mais para frente, né? O que a pandemia nos trouxe, o que a gente aprendeu, por que acontece? A gente ainda vive, né, um resquício de pandemia, né? A gente ainda entra nos ônibus com máscara em São Paulo, todo mundo com máscara entrando nos ônibus, a Covid ainda está atacando muita gente, né? A gente não está livre de Covid, né? Claro. Então, eu acho que a gente estamos ainda acontecendo a vacinação, isso ainda é uma discussão muito forte, né? Nós não estamos curados, né? Então, acho que daqui a pouco a gente vai olhar para trás e vai entender o impacto que isso realmente teve na vida das crianças, né, da vida dos adolescentes, que eu acho que foram os que mais sofreram, né, com a pandemia, na vida das famílias que perderam os seus entes, né? Acho que daqui a pouco a gente vai conseguir elaborar isso tudo e entender, né, o que isso trouxe, né? A gente ainda está sofrendo as nossas perdas, né? E daqui a pouco a gente vai entender quais foram os aprendizados. Não vou falar ganhos, né? Porque é muito duro falar ganhos quando a gente enterrou tanta gente. Mas quais foram os aprendizados, né? Acho que a gente vai conseguir dizer daqui a pouco. Muito bem. Senhoras e senhores, são 11h30, 11 mais 30. Vocês ficam mais um pouquinho? Eu só preciso chamar Claro. os nossos apoiadores aqui nesse programa. E a gente volta já, porque a gente... Olha, gente, é hoje e amanhã aqui em Cambará, tá? A peça está em cartaz no Norte Pioneiro do Paraná. Já foi encenada em Santo Antônio da Platina. Sim. Tá? Foi um sucesso lá e tá vindo agora para Cambará, no Espaço Cultural. É gratuito, é uma... Não é uma drama, como é que fala? Uma tragicomédia. Uma tragicomédia que você deve levar a sua família. Lembrando que você precisa também retirar o convite antecipado. É 1 hora antes do espetáculo, é isso? Na verdade, a gente fala convite, mas é uma senha mesmo para garantir o acesso. Então, a partir de 1 hora antes das 20 horas. 1 hora antes você terá acesso, né, a esse convite para poder entrar lá e ter um lugar legal lá para você assistir este espetáculo que tem a Edelvane Neia. Adelvane, perdão. Não, que isso. Adelvane Neia, que aparece. Eles vão estar aqui amanhã? Consegue trazer eles aqui amanhã ou não? Não dá, então, né? O horário é complicado, né? O horário, normalmente elas chegam a partir das 16 horas. Mas às vezes a gente pode fazer à distância, não sei se é possível, mas seria um prazer. É possível. Gostaria de falar com elas. Vamos sim. E com a Silvia Leblon, palhaça Espirulina, é isso? Exatamente. E palhaça Margarida. Deve ser um barato, né? Sim. E as duas são uma grande referência, tanto a Silvia quanto a Delvane, como professoras de palhaçaria. Muita gente que quer se iniciar, né, na linguagem do palhaço, da palhaça, procura a Silvia em São Paulo, a Delvane no Paraná. A Delvane também teve muita participação no Nordeste, né? Sim. Formou muita gente lá. Elas são uma referência muito forte nessa linguagem. Então, vocês vão ver, assim, gente, 2 mestras, 2 feras em cena. Muito bem. Então, olha só, não sai daí, a gente volta já com mais programas circulando aqui pra você na Rádio Jovem de Cambará. Não saia daí, eu volto já. Vamos lá. Laura, presente. Lucas, presente, prof. Arthur, presente. João. A gente sabe que a Laura adora ler, que nada tira a concentração do Lucas quando está resolvendo um problema de matemática e que o interesse do João por animais vai muito além do jardim da casa dele. Nossos alunos são constantemente desafiados, estimulados a gostar de aprender, incentivados à autonomia e à criatividade. Uma formação completa que aprova nas melhores universidades do país e prepara para os desafios do futuro. É por isso que o mundo também enxerga a Ana, o Diogo, a Lara e o João como eles são, cidadãos capazes de transformar o mundo. Venha conhecer nossa escola. As matrículas já estão abertas. Colégio Nossa Senhora das Graças, 70 anos. O que você está lendo, hein? Economia circular. O que é isso? Uma economia que dá voltas?
Vou te dar um exemplo para ficar mais claro. Quando transformamos roupas antigas em coisas novas, como bonecos de pano, estamos otimizando a produção de novos itens, evitando desperdícios. Uau! Muita coisa pode ser reaproveitada e ter uma nova função, né? Claro, incluindo você, colocando essa cabeça para trabalhar. Pessoal, vamos ver como o Sicredi, seus associados e colaboradores estão contribuindo com o ODS 11, que trata como tornar as cidades lugares mais inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Em mais de 200 municípios e pequenas comunidades em todo o Brasil, o Sicredi é a única instituição financeira presente na vida dos seus cidadãos, oferecendo soluções financeiras, gerando empregos e fortalecendo a economia local. Além de dispor de linhas de crédito de custeio e investimentos para a agricultura familiar. Os micro e pequenos empreendedores são beneficiados com cursos de formação e também com parcerias de instituições locais para a geração de emprego e renda. Algumas cooperativas têm foco em ações de sensibilização para o descarte responsável de resíduos sólidos, por meio de coletores sustentáveis nas agências. Com isso, a população está cada vez mais engajada e participativa, tornando as cidades mais humanas, sustentáveis e acolhedoras. Viu só como eu, você, todos nós temos o poder da transformação? Vamos juntos com o Sicredi construir uma sociedade mais próspera. Fique ligado e até o próximo vídeo. Quer aprender inglês e viajar para onde quiser? A Wizard atendeu seus desejos. Ao visitar uma de nossas unidades, você concorre a uma viagem internacional. E tem mais! Ao fazer a matrícula, você ganha um voucher de R$500 de desconto em viagens, além de ter mais chances de concorrer a sorteios. Visite uma unidade Wizard agora mesmo e aproveite! Para mais informações, confira o regulamento. Compartilhe felicidade. Circulando Play, a rádio pop rock feita pra você. Muito bem, meus amores, estamos de volta ao vivo aqui pelos estúdios da Rádio Circulando Play, a Rádio Jovem de Cambará, hoje na presença encantadora da talentosa Rena de Faria e, claro, do bonito Renan Bonito, que está aqui com a gente hoje, porque eles estão trazendo para Cambará a peça teatral Mortes Ardentes, Paixões Enterradas, que vale lembrar que está em cartaz hoje no Espaço Cultural a partir das 21h30. 20h30? Não, 21 horas. 21 horas. Desculpa. Eu sabia que eu ia dar uma gafe. A gente tinha que te corrigir, senão você ia fazer o nosso público chegar atrasado. Pois tá? pois é. Gente, é às 21. Isso. É às 21. Redondinho, horário redondo, gente. Exatamente. Em 2 dias especiais pra você. Hoje, quinta e amanhã, sexta-feira, no Espaço Cultural Nilza Furlan. Lembrando o seguinte, que é gratuito. É gratuito, é isso mesmo. Você tem que pegar uma senha, né? Isso, a partir das 20 horas. A partir das 20 horas, lá no Espaço Cultural mesmo. Sim, porque como é gratuito, então fica sujeito à lotação do espaço, né? Então, as pessoas vão chegando e vão retirando a senha. Caso a casa encha, quem chegou, chegou. Quem não chegou, vai ficar para amanhã com todo carinho. Outro dia, claro. Olha só, o segundo bloco do nosso programa tem um oferecimento de Zanatti Campeão Materiais para Construção. É isso mesmo, filho. Do piso ao teto, tudo que você procura, você encontra lá. Vai lá, Zanatti Campeão Materiais para Construção, eu falo na Marginal Benjamin Constant, mas na verdade é na BR-369, para quem vai para Andira. O telefone para contato é o 3532-2211. Passa lá, vai fazer economia. Você não precisa ir para Ourinhos para comprar
né, produtos de materiais de construção, tá bom? Aproveite e dá um pulinho, sabe aonde? Na seção de torneiras. Vocês precisam ver as torneiras lá da Zanata e Campeão Materiais para Construção, tá bom? Vai lá, tudo de bom para você. Olha só, hein? Você que tá chegando agora, eu preciso informar, você perdeu um bate-papo aqui, muito legal, com a Rena de Faria e o Renan Bonito. Eles que estão trazendo para Cambará a peça teatral Mortes Ardentes, Paixões Enterradas. Ô, Renan, você falou no começo que você é de Olinda, não é isso? Sim. Você é de Olinda, pô, que cidade... Pelo amor de Deus, dispensa, né? Faz jus ao nome, né? Faz jus, né? Muito bem. E aqui no Paraná, você tem... Qual que é a tua relação com o Paraná? É agora ou é uma relação já mais ardente? Ai, adoraria ter uma relação ardente com o Paraná. Até porque, gente, vou falar, eu vindo de Jacarezinho pra cá... Gente, eu parecia, sabe aquelas turistas bestas, assim, que fica tirando foto? Só faltava o colar de Havaiana, assim. Eu tirei tanta foto dessa estrada, mas tanta foto. Como são lindas essas estradas aqui no norte. Ficava botando o braço pra fora, tiro foto do caminhão, da estrada, dessa terra vermelha que tem aqui em cima. É muito maravilhoso, assim, as estradas muito maravilhosas. Eu não conhecia, eu só conhecia Curitiba e Londrina, né? As cidades grandes que a gente muitas vezes acaba começando, né? Pelas cidades maiores, uma pena, mas porque eu não conhecia esse norte e fiquei muito, muito encantada. Achei muito maravilhoso. Assim, agora eu tô me sentindo íntima de Jacarezinho, porque eu passei um semestre inteirinho indo pra lá. Graças a Jacarezinho pude conhecer Cambará e Santo Antônio. Então, eu tô íntima do norte do Paraná, gente. Principalmente do norte pioneiro, né? Principalmente do norte pioneiro, né? Norte pioneiro, você sabia que eu costumo dizer o seguinte, olha só, se o mundo, preste atenção, hein? Se o mundo fosse um boi, preste atenção, se o mundo fosse um boi, esta região do norte do Paraná seria o filé mignon. Ah, olha! Seria o filé mignon. As nossas terras são as terras mais bacanas do mundo. Sim. E o nosso povo melhor. Sim, não tenho nada de ruim para falar do povo. Fui sempre muito bem acolhida aqui, muito bem recebida, muito bem tratada. Como é que foi Santo Antônio da Platina? Fala pra gente. Olha lá onde foi a peça, foi encenada pela primeira... Abriu lá, né? Abriu lá, foi, sim. A temporada abriu lá. Conta aí pra gente, Renan, Lá a gente fez uma parceria, assim como a gente está fazendo aqui com a prefeitura, né? Na seção do espaço do Cultural Nilza Furlan. Lá a gente fez uma parceria com o SESI Cultura do Paraná. Lá tem a unidade, né, de Santo Antônio. E lá eles têm um teatro, que é uma delícia o teatro. Ele ficou muito bom ali com o espetáculo, né? E o público encheu a casa e gargalhou do início ao fim, né, Rena? Sim, essa foi uma surpresa, porque a gente fala que um espetáculo de palhaço, ele só fica pronto mesmo na frente do público. Ele só se concretiza com o público. A gente só entende o que ele é com a resposta do público, né? Então, pra mim, ainda tinha umas incógnitas, assim, né? Eu falava, nossa, mas o que será que é isso que a gente tá construindo, né? Será que funciona? Será que não funciona? Será que é bom? Será que é engraçado? Será que o público entende? E aí, quando a gente fez em Santo Antônio da Platina, que a gente viu que o público ria das mínimas coisas, assim, coisas que eu nem imaginava, né? Eu falei, olha, tá, funciona, acontece, sabe? E aí eu realmente entendi a potência desse espetáculo ali, né? No calor da plateia, né? Eu não sei se eu perguntei isso no começo, mas como tem gente que tá ouvindo agora... Claro. Eu vou perguntar, como é que partiu da onde essa ideia de criar esse personagem, de criar esse enredo aqui para essa peça? Eu comentei um pouco por cima, mas é isso, surge de um projeto, de uma vontade de criar um espetáculo original, né? Ou seja,
que nunca foi encenado antes, né? Com texto original, com trilha sonora original, feita pelo palhaço e musicista Tonho Costa, de Londrina. E aí a gente escreveu o projeto 2019, né? Devido à pandemia, a gente não pôde fazer. E o ano passado começou a criação com a Rena. E aí havia esse interesse de trabalhar com os temas não só do universo feminino, da palhaçaria feminina, como morte, envelhecimento, teatro. E as personagens, né, Rena? É muito interessante o espetáculo original, mas as personagens já existiam. Sim. Porque como as personagens são a palhaça Margarida, da Delvane, e a palhaça Espirulina, da Silvia, são palhaças que já existem há décadas, né? E como a Rena já havia trabalhado com elas, conhecia elas, então escreveu um espetáculo original, mas com personagens que já existiam, né? Então a gente tá vendo ali palhaças que já são amigas de longa data. É como se teve espetáculos antes, né, Rena? E a gente tá vendo um momento delas, né? Um momento delas e que é muito lindo e engraçado, né? Tá, legal. Mas eu queria saber, uma curiosidade, como é que surge a ideia? Tipo assim, eu vou construir, vai partir por aqui. O mote principal, né? A história. Sim. Partiu da onde isso daí? Então, quando a gente começou a fazer o espetáculo, a gente não sabia sobre o que ia dizer. A Delvane tinha uma ideia que era uma ideia genérica, né? De ser um espetáculo que celebra o encontro dessas duas palhaças, né? Porque elas são amigas pessoais também. E elas queriam fazer um espetáculo com as duas palhaças juntas. Elas nunca tinham feito um espetáculo que unisse a palhaça de uma e a palhaça da outra. E então era um espetáculo que celebrava esse encontro, mas era um tema bastante genérico. Quando a gente começou a se encontrar online, né, antes da gente realmente ir para o palco ensaiar, a gente conversou muito para eu entender o que estava reverberando ali na vida delas naquele momento, né? Quais eram as inquietações delas naquele momento, sobre o que elas tinham vontade de falar, o que elas estavam passando, inclusive pessoalmente na vida delas, né? E então, a partir do que elas foram conversando e trazendo para mim, das angústias, das inquietações, do momento em que elas estavam vivendo, quando a gente foi realmente ensaiar e a gente foi para a cena, eu comecei a trazer coisas, pedir coisas para elas que tinham a ver com os temas que elas tinham trazido para mim no online, né? Então, por exemplo, uma morreu e a morte veio buscar. Como seria esse diálogo de uma morte que vem buscar alguém que morreu? Né? E esse diálogo acontecia de maneira improvisada, e a partir das improvisações delas, o que é bom e o que não é. Dessa improvisação que surgiu entre a morte e a morta, o que é interessante, o que é cômico, o que a gente pode trazer para o texto e o que não serve. Então, eu ia dando várias provocações para elas irem criando para que eu pudesse escrever e trazer o texto depois. Sim. Tanto que acabou que quando a gente que fica na produção, a gente não acompanha muito o processo criativo, né? Essa criação que você estava perguntando. E aí, a primeira vez que elas vieram, até segredar aqui, contar aqui, compartilhar com vocês esse momento, que foi quando eu soube pela primeira vez, depois que elas já estavam montando as cenas, qual que seria esse mote, né? Que seria essa morte aí que a Rena coloca. De que a palhaça Espirulina, né? Feita pela Silvia Leblon, elas estavam ensaiando ali uma cena de morte com a palhaça Margarida. Só que ela fez com tanta veracidade, com tanta fé cênica, que a morte acreditou e veio buscar ela. Sim, então a atriz se doou tanto, falou assim, eu vou morrer de verdade. Que a morte foi enganada. E aí, daí, surgem o espetáculo e as cenas que o público hoje vai poder acompanhar. Gente, olha, é hoje e amanhã. Exatamente. O elenco, fala pra gente do elenco. O elenco, a Delvane Neia, de Jacarezinho, com a palhaça Margarida, e Silvia Leblon, de São Paulo, com a palhaça Espirulina. Maravilha! Você não pode perder. Tem a direção da Rena de Faria, que é essa graça que tá aqui com a gente. E também tem a trilha sonora do Tonho Costa. Qual é a trilha? Então, é original. Essa é a questão, né? Como ela é original, ela
foi criada ali através, né, de diversos instrumentos que ele foi trazendo a partir das necessidades da cena com a rena, a partir de cada clima. Mas acabou que ficou uma música tema, né? A gente conta, Rena? Sim, tem uma Vamos contar? releitura maravilhosa de Little Help from My Friends, do Joy Cocker. É uma... Fantástica essa música, hein? É linda, Fantástica. linda, linda, linda. Mas cantada com as vozes das atrizes, um arranjo do Tonho. Sim, um arranjo lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Aliás, eu falei Little Help from My Friends. Essa música originalmente é dos Beatles, É, dos né? Beatles. Mas sim. ela Ficou famosa com o Joe Cocker. Exatamente. Mas é uma música dos Beatles. No seriado, não. Ela foi tema do Foi seriado. tema do seriado. Anos Incríveis. Anos Incríveis. Sim, É. eu lembro. Little Help from My Friends. Então, quando vocês Demais. ouvirem... Kevin Arnold e os caras, né? Você assistiu ou não? O seriado? O Anos Incríveis? É, Eu assisti um pouco. Eu acho que passou bem na minha adolescência, eu acho. O começo da minha vida adulta, não lembro. Eu assisti um pouco. Eu assisti esse filme. Não, assisti esse seriado todo. Né? Na época passava na TV Cultura, mas eu fui ver depois no YouTube. E aí eu fui pegar e até o final, né? É uma história... É um drama, sei lá, um drama familiar, uma coisa... Mas é muito próxima do garoto e da garota. Sabe? Aquela vida de bairro, de primeiro amor, enfim, é muito bacana. E essa música, ela fala muito sobre o poder da amizade, que é um tema forte desse espetáculo. Sim. Então, vocês podem falar, mas é um espetáculo que fala sobre morte, velhice. Ai, não sei se eu quero ver. Não é um espetáculo que fala sobre isso. É um espetáculo que tem esses temas, mas ele fala, como eu já disse, é um espetáculo que fala do poder da amizade e principalmente do poder da arte, o poder de ressurreição que a arte tem. Então, o assunto primordial desse espetáculo é extremamente solar. Ele tem temas sombrios, né? Mas o assunto mesmo é um espetáculo extremamente esperançoso. Então, por isso que eu reforço isso, para que vocês tenham vontade de assistir. Porque realmente, assim, a primeira vez que eu assisti um ensaio foi, acho que em outubro, que já tinha o esqueleto do espetáculo, né, que a gente chama. E isso foi o que ficou mais forte para mim. O que me emocionou na época foi realmente ver o quanto, a partir das cenas, a hora que você vê são duas palhaças no seu ridículo, mas assim, uma cumplicidade, um carinho entre elas, as personagens da amizade, porque ela vai resolver com a morte, entendeu? Ela vai resolver a morte porque ela quer a amiga dela. E aí? Minha amiga morreu, como é que a morte leva a minha amiga sem me avisar? Isso é um disparate, né, Rena? Exatamente. Se a gente pudesse, né, resgatar cada pessoa que vai embora, a gente pudesse ir lá e trazer de volta, seria muito maravilhoso, né? Sim. Verdade. Olha, gente, é o seguinte, você quer saber mais? Quer saber mais sobre essa trama toda? Vá pro teatro, vai pro nosso teatro hoje. Boa, porque a gente tá falando demais já, né? Pô, vai pro teatro hoje. Cara, deveria ser cobrado, mas é de graça, tá? É de graça. Você vai lá pro nosso teatro municipal aqui, que é o nosso espaço cultural. Tá bonito o espaço cultural. Foi lá, né? Vocês já foram lá, não? Sim, a gente tá desde ontem fazendo montagem lá. Cara, tá bonito o espaço cultural, recebeu uma reforma. O espaço cultural é lindo, ali onde acontecem todas as aulas, né, de arte. Então, também quem tiver interesse, né, procurem eles. Inclusive, até queria passar um recado. Posso passar, Roberto? Por favor. Que eu comentei no outro bloco, aqui, que a gente tem um ônibus em parceria com a assistência social do município, que ele vai passar em alguns bairros para garantir ainda que as pessoas que estiverem sem condução, principalmente usuários e usuários, né, do sistema social aqui do município, do serviço social, né, possam acessar o espetáculo. Então, atenção, moradores do Estação Votorantim, Atenção, Cambará, num oferecimento de Zanatti Campeão, materiais para construção, preste atenção. O roteiro para quem vai pegar o ônibus, né, para assistir a peça. Exatamente, não tem desculpa de ir no teatro. Eu sei que nós aqui do interior, né, Cambará também, assim como Jacarezinho tem um movimento maior, mas também muitos
é uma porcentagem absurda. E eu digo absurda, é uma porcentagem absurda, inclusive dos ouvintes aqui, com carinho estou dizendo isso, que nunca foram ao teatro. Não sabe E tá isso perdendo. não é culpa de vocês, claro. É muito difícil ter produções aqui na região, de ter o incentivo. Então, vocês estão tendo a oportunidade hoje e amanhã de viverem um momento mágico. Qual vai ser o itinerário aí? Itinerário, começando às 19h45. Olhe lá, hein, gente, sem atraso. 19h45, saindo do Estação, na rua acima do Colégio Carolina Lupion. Depois, em seguida, no Votorantim, no ponto de ônibus, na Estrada do Bairro. No Gonzaga, no Chico Viola. Inês Panic, no Colégio Luci Requião. No São José, ali no Rotary, no Instituto Bourbon. E às 20h30 ele chega no Espaço Cultural Nizam Furlan. Após o espetáculo, o ônibus leva de volta todo mundo. Putz, é muita mordomia, pô. Mordomia. É. Então, assim, perdeu o roteiro, quer avisar a amiga, entra no YouTube, acessa aqui esse momento que a gente falou aqui, Boa. que fica tudo gravado, e passa pra geral, que não tem desculpa hoje, pra não ir ao teatro. O ônibus é só hoje, né? Amanhã também, Também? amanhã também. A mordomia continua, porque a gente quer garantir que toda a população de Cambará tenha acesso e essa oportunidade única. Muito bem, olha só, conversei aqui com essas duas gracinhas. O Renan, que já é meu amigo veterano aqui no programa, e a Rena, que passa a fazer parte aqui também do nosso quadro de pessoas que a gente ama, tá bom? Oba! Então, ô Renan, alguém especial para agradecer aí sobre esse espetáculo, enfim? Isso eu deixo pro nosso produtor, Renan Bonito, que ele agradecimentos é com ele mesmo. Ai, eu acabei agradecendo, mas retifico, né, o agradecimento ao governo do estado do Paraná, Copel, e aqui em Cambará especificamente, né, a nossa secretária de Educação e Cultura, Fran. É boa, Fran. A viu? nossa diretora de cultura, Leia, toda a equipe do Espaço Cultural, principalmente a servidora Márcia, ao Caveira Som. Caveira é bom, hein? Todos os técnicos que estão desde ontem lá na montagem, os nossos técnicos, toda a nossa equipe também de ontem e hoje. E um agradecimento especial também ao nosso prefeito Neto, um querido, postou nas redes sociais, através da sua assessoria, Graça, um beijo, e estará com a gente lá também. Então, um agradecimento a todos os servidores, ao sistema aqui, que é maravilhoso e está nos recebendo com muito carinho. José Salinhas Neto, nosso prefeito aqui de Cambará. Olha só, a Mary tá pedindo assim, ó, Robertinho, de onde que é a Rena? Então, eu sou de São Paulo. Eu falei no comecinho da entrevista, Sim, né? Mas outro a entrevista longa é boa por causa disso, né? Cada um Sim. vai entrando num pedaço, né? Sim. Eu sou de São Paulo e vivi minha vida inteira lá. A gente falou um pouquinho de Olinda, porque eu disse que eu nasci em Olinda, mas a minha família é paulistana, fui criada em São Paulo, capital. E venho dirigindo palhaços e palhaças e circenses e improvisadores lá em São Paulo. Eu não sei se eu te fiz essa pergunta no início, mas vou fazer de novo aqui. Você já esteve em cena? Muito! Como palhaça? Muito, sim. Eu atuei muito, ainda atuo, mas hoje em dia ainda vou pra cena, mas trabalho bem mais nos bastidores, como diretora e como dramaturga. Ô, Renan, e outra coisa, a tua praia é só questão palhaço, essas coisas, ou trabalha em outros temas também? Não, eu dirijo também teatro infanto-juvenil em São Paulo, que não é necessariamente na linguagem da palhaçaria, né? E dirijo atores também, né, em São Paulo, que não são palhaços, atrizes que não são palhaças. Mas eu atuo mais nessas frentes, no circo, na palhaçaria e na improvisação, né? E com os improvisadores paulistanos, né? Sou professora de improvisação teatral em São Paulo também. Para as gerações mais... o pessoal um pouco mais velho, o pessoal que passou dos 30, eu fiz parte de um grupo que foi uma referência em São Paulo por muitos anos, chamado Jogando no Quintal. Hoje em dia, quem tem 20, quem é mais novinho, não ouviu falar, mas quem já passou dos 30 e é ligado na linguagem da palhaçaria, ouviu falar porque foi um espetáculo muito emblemático em São Paulo. Eu atuei no Jogando no Quintal por 13 anos. Como palhaça. Então, essa é uma referência, assim, para quem é mais velho, quem
Quem é ligado na linguagem da palhaçaria conhece o Jogando no Quintal, porque foi um espetáculo referência no Brasil. E esse trabalho, desculpa, mas assim, esse trabalho de improvisação e a continuidade do trabalho da Rina, improvisação hoje, ela é referência nacional na área de improvisação. Tanto semana que vem ela vai estar em Blumenau, né, dando uma oficina só de improvisação. Sim. Só de improvisação. Vou estar com o pessoal de Santa Catarina dando... Eu queria participar de uma oficina dessa. Como é que eu faço? Uai, vamos trazer para Cambará. Vamos trazer para Cambará, né, Olha, na Rina? pandemia foi muito legal, porque... Muito legal, né? Vem do lado bom, né? Que a gente entrou nessa era dos cursos online, então eu cheguei a dar cursos que tinham pessoas de 7, 8 estados diferentes. Isso foi bem legal. Mas, olha, se você estiver disposto agora a ir até Blumenau... Bom, acho que até já lotou, né? Esse curso acho que já está esgotado. Mas quando eu vier para o Paraná, eu te aviso. Muito bem, então venha. Venha para Cambará sempre que puder. Você é uma graça. Muito obrigada. Um grande beijo para você. Eu agradeço demais a oportunidade de falar tanto sobre esse espetáculo. E muito obrigada pelo carinho, pela receptividade. E espero você também, Roberto, por favor, hein? Eu vou lá. Ô, Renan, obrigado, hein, cara? Você sempre muito gentil aqui com a gente também, Isso. A gente, da outra vez, eu fiquei bastante, assim, surpreso, né? O que a gente estava falando. É difícil esse espaço na rádio, quanto... essa entrevista, né, que você vai colocando e perguntando coisas que o público também quer saber, né? Então, você traz curiosidades de como foi feito, quais são os temas. Então, vocês sempre muito receptivos, você e a Márcia aqui. Então, nosso agradecimento imenso à rádio e sempre é um prazer estar aqui com vocês. Volta, cara. Por favor, Muito favor, bem. sempre. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Viu? Gente, eu conversei aqui com essas duas gracinhas. O Renan Bonito e a Rena de Faria estão trazendo para Cambará o espetáculo Mortes Ardentes, Paixões Enterradas. É o drama Tragicomédia. Tragicomédia. Um tragicomédia para a família inteira. Vai lá pro Espaço Cultural, é de graça. Adelvane Neia no elenco e Silvia Leblon. Gente, não perca, tá? Não é todo dia que a gente tem um espetáculo desta grandeza aqui no nosso município. Parabéns a todos vocês, tá bom? Obrigado. Beijo grande. E olha só, não sai daí, eu volto já. Só vou dar um beijinho neles aqui e volto já, tá? Muito bem, e aí, vocês gostaram ou não? Foi bom, né? Foi bom, papo bom passa rápido, ó. Já passou 1 hora aqui de programa. Quero agradecer mais uma vez o carinho da sua audiência. Lembrando que esse programa teve oferecimento da cooperativa Sicredi Paranapanema, Paraná, São Paulo. Claro, lá pro Sicredi você também. Aliás, o Sicredi que tem uma chamadinha aqui pra você da palpite. Vamos lá. O Campeonato de Futebol Paulistão Sicredi 2023 vai começar e torcer junto com o Sicredi pode te render muitos prêmios. Começou a promoção Palpite Premiado Paulistão Sicredi 2023. Chute o resultado dos jogos, acumule pontos e seja o artilheiro dos palpites para ganhar os melhores prêmios. Acesse palpitepremiadosicredi.com.br e cadastre-se. Saiba mais pelo WhatsApp Sicredi 51 3358 4770. Compartilhe felicidade. Circulando Play, a rádio pop rock feita pra você. Quer aprender inglês e viajar para onde quiser? A Wizard atendeu seus desejos. Ao visitar uma de nossas unidades, você concorre a uma viagem internacional. E tem mais! Ao fazer a matrícula, você ganha um voucher de R$500 de desconto em viagens, além de ter mais chances de concorrer a sorteios. Visite uma unidade Wizard agora mesmo e aproveite! Para mais informações, confira o regulamento.